Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eleitos do Senhor, mais que abençoado em Cristo Jesus. Para quem não me conhece, sou seu irmão em Cristo, Gustavo Miranda. E esse é o canal Gustavo Miranda falando da graça. Hoje quero começar agradecendo a cada um de vocês que se inscreveram no nosso canal. Atingimos aí os 1000 inscritos. Estou muito feliz com tudo isso que está acontecendo. É sinal que mais pessoas estão sendo edificadas, está tendo a mente liberta pelas verdades de Cristo, né? Tendo a mente liberta desse sistema religioso, amém? Tendo a mente liberta pela graça de Cristo. Então quero agradecer a cada um de vocês. Quero agradecer de coração você que tem se inscrito aí no canal, você que faz parte aqui do canal. Quero agradecer de coração a cada um de vocês. E estou trazendo aqui um estudo, né? Mais um estudo. Nosso irmão e amigo Geraldo Moraes, do canal Igreja em Espírito e em Verdade, está trazendo mais uma pérola da graça, que eu tenho certeza que vai nos ajudar mais ainda numa libertação de mente desse sistema religioso. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Gustavo Miranda falando da graça. Deixa seu like e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Mente de Cristo ativada. Pede o Espírito Santo para abrir o seu entendimento. E vamos pro vídeo. Bem-vindos sejam todos os meus irmãos. Vocês possivelmente estão assistindo esta pérola às quintas-feiras. O tema desta pérola da graça é a graça rasgando o véu que o sistema costurou. A graça rasgando o véu que o sistema costurou. Vamos entender do que se trata esse tema. Olha só. E Jesus, clamando outra vez, isto é, lá no madeiro, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Versículo 51. Eis que o véu do santuário, preste bastante atenção, se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. O que é que está acontecendo aqui com a morte de Jesus? Este véu que ficava lá no santuário, este véu, ele impedia os homens a ter acesso a Deus. Lá dentro deste santuário terrestre, físico, Deus estava na arca, Deus estava dentro deste santuário, e só quem tinha acesso ao Santo dos Santos era o sumo sacerdote. Quanta pompa, quanto status isso rendia ao sumo sacerdote. Só ele tinha acesso a Deus. O sacerdote, abaixo dele, vinha até uma certa parte, e o sumo sacerdote é que ia no Santo dos Santos. Quando Jesus rende o Espírito, quando ele brada no mundo espiritual, e que ecoou lá em Jerusalém a frase tetelestai, está pronto, está consumado. No que diz respeito às obras cerimoniais, não havia mais nada a ser feito. Ele concluiu perfeitamente tudo aquilo que os judeus tentavam fazer para agradar a Deus. O seu sacrifício perfeito realizou. Tetelestai é a frase. Então, este véu lá no santuário, que impedia os homens a ter acesso a Deus, se rasgou. Ele rasgou, olha, se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Quer dizer que o caminho até o Santo dos Santos, que era única e exclusivamente do sacerdote, agora era do povo inteiro. Que obra fantástica e maravilhosa. Jesus revelou a glória do Pai, que só o sacerdote tinha acesso. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 1, o apóstolo Paulo relata com pequenos detalhes o que realmente aconteceu. Ora, a primeira aliança, a lei de Moisés,
também tinha preceitos de servir do sagrado e o seu santuário terrestre. Então, a lei de Moisés tinha um santuário terrestre. A graça de Deus tem o seu santuário espiritual, que são vocês. Deus habita no espírito de cada um de vocês. Pelo menos eu recebo assim. Amém? Amém. Então, ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. 2. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa, a exposição dos pães, que se chama o santo lugar. Até aqui era o sacerdote que vinha. Depois ele diz no versículo de número 3, por trás do segundo véu, se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. É onde os pastores gostam de estar. Aonde eu frequentava, quando se procurava o pastor presidente, se dizia, ele está no Santo dos Santos. Gente, mas quando a gente lia o Antigo Testamento, e a igreja é baseada no Antigo Testamento, a teologia evangélica está baseada no Antigo Testamento. Então, quando a gente ouvia falar que o anjo, e eles usavam essa expressão, que o anjo da igreja estava no Santo dos Santos, meu irmão, era aquele motivo de reverência, né? O homem estava em acesso a Deus. Então é o que diz esta passagem. Só que este véu, aonde o sacerdote se encontrava, com o sacrifício de Cristo, esse véu se rasgou. E aí, todos passaram a ter acesso a Deus. Os incautos não sabem disto. A Igreja Católica costurou a metade desse véu e disse, tem que confessar os seus pecados ao padre. E é interessante que um padre estuda anos a fios para ensinar a pessoa a ir contra Deus. Porque qual pecado que eu tenho que confessar se ele levou sobre si os pecados? Disse Pedro. Ele levou sobre si os nossos pecados, que eram os pecados dos judeus, e pelas suas chagas fomos sarados. Qual pecado que eu tenho que confessar? Se o padre já é um homem que vive contrário à palavra. Então, a Igreja Católica costurou metade desse véu. A Igreja Evangélica se levantou pregando contra a Igreja Católica, dizendo, vocês estão errados, e acabou de costurar o véu, quando eles disseram, o certo é batizar nas águas, vocês batizam por aspersão, é por emersão. Costurou o véu. Não, se você não der o dízimo, você rouba a Deus. Costurou o véu. Não, eu é que vou orar por vocês. Todo homem que diz, eu vou orar por vocês, está costurando o véu. Por quê? Porque se você tem acesso a Deus, como é que eu vou interceder por você? Capite? Ora, eu tenho um filho, 2 filhos. E eles então vão na casa do vizinho e falam, seu Alberto, oi Miguel, como está? Tudo bem? Tudo bem, seu Alberto. Fala com o meu pai que eu estou querendo comer peixe frito hoje. Tá bom, Miguel, pode deixar que eu vou falar, vai lá. Geraldo, Miguel quer comer peixe. Ora, por que ele não fala comigo diretamente? Porque o véu está costurado. Uma vez que o véu está costurado entre eu e Miguel, ele precisa ir alguém que tem acesso. E quem é que tem acesso? Quem podia entrar além do véu. Mas Jesus foi além do véu. Ele é a âncora da minha alma. Eu não preciso que ninguém nesta terra ore por mim. Por quê? Porque o acesso ao Pai está livre. Então, eu orar por você é costurar o véu, é voltar antes da cruz, é olhar para o Santo dos Santos e dizer, alguém vai lá dentro por mim, porque eu não tenho acesso. Foi isso que fizeram conosco a vida inteira. Nós dependíamos da oração do irmão. Você dependeu da oração de alguém? Tenho dito diversas vezes, a pessoa pede a Deus um carro. Ela fala com Deus, eu quero comprar um carro.
Ela não entende que Deus já lhe deu saúde, já lhe deu sabedoria, para que ela tenha uma boa administração, use a fé racional e não emocional para comprar o carro. Aí ela compra um carro, sabe o que ela diz? Pastor, o senhor consagra a chave do meu carro? Olha, mas o pastor vai consagrar a chave do carro? Não foi Deus que te deu? Sim ou não? Sim, já veio consagrado, já veio direto a ele. Mas esse entendimento não chega nas pessoas. Ela precisa, então, costurar o véu sobre si mesma. Então, a graça de Deus tem que rasgar de novo este véu que foi costurado na vida da pessoa. E você fica na dependência do pastor, da missionária, você fica na dependência do balabachúria, e o engano vem, e eles não querem trabalhar, quer serem sustentados por você. É o que eu acho uma covardia. Deixa eu abrir aqui, eu não gosto de falar nisso, mas eu tenho que falar. Lebanda. Meu amado, eu acho maior covardia um homem, um dono de rede de televisão, de rádios, impérios, mansões, ameaçar alguém, uma vida, uma mulher, um casal, obrigando-a por meio da lei, costurando o véu, apontando passagens do Antigo Testamento, dizendo, traga o teu tudo, quanto mais sacrifício, melhor. Homens que deveriam tirar do que têm para ajudar os necessitados, mas eles têm, sabe, por torpe ganância, tirar das pessoas. Pessoa que vive apenas com um salário mínimo tem que dar 10%, porque senão o devorador vai na casa dela costurar o véu. E a graça de Deus tem que fazer o quê? Rasgar este véu. Mostrar às pessoas que tudo isto é uma mentira, é um engano. Infelizmente, nesse país, ninguém tem peito para ir de frente, para ir contra esses cães vira-latas, sujos, imundos. Disse Jesus em Lucas capítulo 11, versículo 52, eis a palavra. Ai de vós, intérpretes da lei, ai de vós, porque tomaste a chave da ciência, contudo, vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Não entram pelo conhecimento, engessam a mente das pessoas, cauterizando-as, vitimizando-as, e a pessoa que deveria entrar pelo conhecimento, este conhecimento está na mão deles. E as pessoas ficam impedidas de entrar, e vivem uma vida de ignorância espiritual. Sim, porque uma pessoa trabalhar um mês, tirar 10% para entregar para Deus, e esse dinheiro não chega sequer na mão de Deus, eu não tenho outra frase para dizer que isto é uma ignorância espiritual, e debaixo dessa ignorância a pessoa se submete à feitiçaria evangélica, porque só pode ser uma feitiçaria. É verdade. Se eu vou trabalhar e vou tirar 10% do meu dinheiro, se eu tirar 10% do meu dinheiro, eu vou tirar para fazer uma administração financeira, para no fim do ano ter um dinheiro para melhorar o meu carro, fazer a minha, um telhadozinho, comprar um churrasquinho, botar lá uma asa de frango num domingo desse com uma fatia de bacon. Então, ai de vós, intérpretes da lei, eram os escribas, eram as pessoas que interpretavam a lei, tinha um conhecimento, não era para qualquer um. Está aqui representado pelos teólogos hoje, que estudaram este livro aqui a vida inteira, mas para enganar. Quando eu falo os teólogos, não é aqueles que estudaram teologia. Eu falo dos grandes mestres. Eu falo dos fundadores das igrejas. Falo dos escritores de livros. Falo desses homens que têm aí, formaram em psicanálise, em psicologia, e que escreveram um monte de livro aí e enganaram as pessoas. Amados, nesses impedimentos, costuraram o véu, trazendo de volta o legalismo e colocando a amada igreja de Cristo debaixo de transgressão. Todas as pessoas que estão nas igrejas evangélicas,
observando a lei de Moisés, e alguns de forma imperceptível. Você mesmo que me ouve, você jamais imaginava que o batismo era do período do Antigo Pacto? Imaginava? Costuraram o véu, e com o véu costurado você não tinha acesso à chave da ciência. Você jamais imaginaria que a Santa Ceia, na verdade, era Páscoa. Você passou pela sua cabeça um dia? Costuraram o véu, e com o véu costurado, você não tinha acesso à chave da ciência, do conhecimento. Deixa eu abrir um parênteses, porque eu estou terminando ainda esta mensagem. Você sabia que uma das grandes blasfêmias que a igreja comete é a realizar a tal da Santa Ceia? Você sabe por quê? Porque não há sangue para ser derramado. Como que eu estou fazendo o simbolismo de sangue para quem é espiritual? Como que eu posso anunciar a morte de quem está vivo? Você gostaria que eu pegasse você, o mais jovem que tivesse aqui, tá? A minha esposa, e colocar... Honrei, tá vendo aí? Você gostaria que eu pegasse você, jovem, cheio de vitalidade, e colocasse aqui: você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer? Você gostaria? É o que fazem com Cristo. Todas as vezes, disse Paulo, que vocês comerem esse pão e beberem desse cálice, vocês estão anunciando a morte. E a igreja diz: Jesus vai morrer. E como é que não se apercebem disso? Porque não tem acesso à chave da ciência, o véu foi costurado. Então a graça de Deus tem que rasgar este véu novamente. Este véu que já foi rasgado de alto a baixo por Jesus, mas que foi costurado pelos pastores. Os pastores dizem: não, quanto mais sacrifício, melhor. E a gente, é ele que tem acesso, é ele que está no Santo dos Santos. Mas se nós lêssemos, tivéssemos acesso a esta chave que abre o entendimento, olha o que disse Paulo no Gálatas capítulo 2, ainda temos 5 minutos, Gálatas capítulo 2, versículo 16 e 18. Olha. Sabendo, a igreja não sabe, mas nós sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Pergunta à igreja qual é as obras da lei. A Páscoa judaica é graça ou é lei? Não adianta fazer, você não é justificado por isso. O dízimo é graça ou é lei? Não adianta fazer, você não é justificado por isso. Batismo nas águas, isto era uma preparação de João Batista, que veio preparar o caminho do Senhor. Na lei de Moisés, quando um cabrito, um cordeiro ia ser oferecido por sacrifício, segundo a tradição no livro de Levítico, este animal era lavado até as entranhas. João Batista, e o único que fez isso, Elias não batizou, Moisés não batizou ninguém, nenhum profeta batizou, a não ser João Batista, que veio preparar o caminho do Senhor, lavando-o, preparando para o sacrifício. Ah, mas eu nunca ouvi isso. Claro. Você ouviu? Levanta a mão, segura a vela, agora desce, agora sobe. Isso que você ouviu. Bate no teu irmão, diz que ele é mais do que vencedor, agora desce. Foi isso que eu ouvi. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei. Veja, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido, disse Paulo a Pedro. Isso é um confronto de Paulo com Pedro, meu irmão. O homem não tinha um birimbau, mas ele tinha uma unção. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Diz o versículo de número 17, mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á Será que é ele?
Já. Mas eu vou ler. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? É certo que não? E a igreja se acha santa ou se acha pecadora? Então Cristo é ministro do pecado? E a igreja canta, vamos ouvir a irmã Josefina louvar a Cristo, o hino da harpa 333. Pecador, escuta a voz do Senhor, se estás cansado, venha descansar, descansar. Pecador? Ora, se nós que somos justificados em Cristo fomos achados pecadores, então dá-se ao caso que Cristo é ministro do pecado? Paulo diz, é certo que não? Versículo de número 18. Porque se tornam a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Cristo destruiu a lei, os pastores trouxeram de volta a lei, costurando o véu, colocando toda a igreja debaixo de transgressão. Não é uma igreja de justificados, de abençoados, de libertos, de transformados, de regenerados. É uma igreja de transgressores. E o Senhor aprende isto como? Coisando. Não pode pregar isto quem tem sinceridade, quem não tem sinceridade a Cristo. É verdade. Está aí. Aí sabe o que eles dizem? Você prega heresia. Sim, a heresia que Jesus revelou a Paulo. Vocês pregam a verdade, tomando dinheiro das pessoas, fazendo campanha, mandando elas levantar lenços. Tem uma que dá um lenço, o cara sai com lenço assim, ó. Aí ele vem aqui, ó. Abençoados vocês aí do YouTube e aqui presencialmente. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hebreus capítulo 10, versículo de número 19. Tendo, pois, irmãos... Leia, depois da explicação. Tendo, pois, irmãos, não é mais o sumo sacerdote, exclusivamente, representado muito bem nesta manhã, pelos pseudos pastores, nós acreditávamos que era eles que tinham acesso a Deus e não nós. Era eles que iam pedir, pastor, pede a Deus para abençoar a minha família. O pastor ia abençoar, tirando 10% daquilo que você deveria dar para a sua família. Pastor, pede a Deus para abençoar o meu casamento. Aí o pastor ia abençoar, ia botar você segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo na igreja, de manhã, de tarde e de noite. E o casamento amaldiçoado, porque ninguém aguenta. Se chega, o cara chega em casa, a mulher no monte, não tem um miojo, não tem um maiau, ele arruma outro. E o pastor diz depois que foi quem? Satanás. Mas não é Satanás. É o véu costurado. Você não tem tempo para nada. Leia. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Não é mais o sangue de touro e nem de bodes. Agora seria o sangue, o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus. Lá naquele madeiro no Gólgota. Versículo de número 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O caminho agora não é velho, o caminho não é morto, o caminho é novo, o caminho é vivo, é o caminho da graça de Deus. Diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória! Glória a Deus!
Ninguém vai mais diante de Deus por mim, meu amado. O caminho é novo, o caminho é vivo, foi consagrado por Ele. Não foi consagrado por um pastor, não foi consagrado por um óleo, não foi o bispo da Candelária, não foi o bispo de Roma, não foi o Papa, não foi o pastor presidente, foi Ele, foi Ele, foi Ele. Diga glória! Diga glória a Deus! Pelo novo e vivo caminho. Não é morto, não é velho, é novo e vivo caminho. Não é consagrado com sangue de touros, não é consagrado com óleo, não é consagrado com suor, com a água de elementos, com a mão de um homem. Foi consagrado pelo seu véu, pela sua carne, entregue naquele madeiro pela sua carne. Diz o versículo de número 21, e tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, que não era mais os homens, ele estava naquele madeiro, representando todos os seus filhos. Diz o versículo de número 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência que a lei trazia, e tendo lavado o corpo com a água pura, que Paulo explicou aos Efésios, que é a água da palavra. Esta foi a água que te lavou. A água da palavra. A água pura, sem o cloro dos tanques das igrejas, sem as águas cheias de cloriformes fecais dos tanques de Betesda, mas é a água pura da palavra. A água do Espírito, a água que te regenerou, te transformou em uma nova criatura, tirou a má consciência de que tudo era o diabo, tudo era o pecado, de que isso que eu fiz, quebrei a campanha, quebrei a corrente, quebrei o culto de consagração. Não, esta má consciência ficou para trás, Ele purificou totalmente, e nós chegamos a Ele pelo novo e vivo caminho. Você recebe e diz, glória a Deus.